Pedimos a todos que coloquem seus celulares no modo silencioso. Culto de Finados, 2 de novembro de 2020. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sede mundial do Templo Arte do Jurei. Nesse momento oportuno, antes de iniciar esse culto especial, é necessário comentar alguns aspectos importantes sobre o significado do culto, ofício sagrado, a ser realizado. Por meio dos 5 sentidos, nós temos a percepção do mundo material. Podemos, através do corpo espiritual, sentir a presença dos espíritos. Através da consciência, a partícula divina. Assim, temos o privilégio de sentir a presença de Deus. Portanto, no culto de hoje, o mais importante não é olharmos, não é ouvirmos e nem sentirmos a presença material e espiritual, mas sim sentirmos tão somente a presença de Deus. Importância das oferendas. Mesmo depois de deixarem esta vida e passarem para o mundo espiritual, as pessoas conservam durante algum tempo, no nível do pensamento, os hábitos que mantiveram ao longo de sua existência terrena. Por isso, mesmo destituídos de corpo carnal, muitos espíritos ainda mantêm um desejo de comer. Para esses espíritos devemos fazer oferendas de alimentos. Há pessoas que pensam, mesmo que façamos oferendas de alimentos, esses voltam intactos. Portanto, tal oferenda não passa de mera formalidade. Porém, isso não é verdade. Os espíritos se alimentam não da comida em si, mas das vibrações mentais de quem a oferece. Vamos supor que, colocando uma maçã diante do oratório, mentalizemos com fervor, com muito respeito e carinho. Faço-lhe essa oferenda. Nesse instante, em nossa mente, forma-se a imagem da maçã. Essa maçã desenhada na mente une-se à intenção de oferendá-la à alma do ente querido. Intenção essa que constitui a força motriz do envio de vibrações mentais. Assim, por meio de nossas vibrações mentais, acionadas pela intenção de oferecer uma maçã à alma do ente querido, a maçã desenhada na mente chega até o mundo espiritual, e ali surge a mesma figura. Então, o espírito a quem a maçã é oferendada recebê-la com alegria, pensando: que bom, deram-me de presente essa maçã. Vou comê-la agora mesmo, e após degustá-la com satisfação, sente-se saciado. O mundo espiritual é constituído unicamente de vibrações mentais. Por isso fazemos a oferenda de alimento às almas dos entes queridos que se encontram no mundo espiritual, para que eles, servindo-se de nossas vibrações mentais que ali chegam, sob a forma de alimentos, fiquem satisfeitos. Naturalmente, existem espíritos mais elevados, que têm a convicção de que o corpo carnal é inexistente e que todos os seres vivos são vivificados pela vida de Deus. Mesmo que não comam, esses espíritos não sentem desejo de comer. Porém, as oferendas que lhes são feitas com carinho e respeito proporcionam grande alegria e eles contribuem para o seu maior crescimento. O mundo espiritual é um mundo de vibrações mentais. Assim sendo, os espíritos vivem alimentando-se de vibrações mentais. As boas vibrações mentais constituem-se alimentos nutritivos, que promovem o seu crescimento, e as más vibrações mentais constituem elementos nocivos que provocam a degradação. O vínculo dos antepassados conosco
é profundamente marcante. Por isso, ao colaborarmos para que eles se elevem, estaremos promovendo não só o nosso aprimoramento, mas também o de toda a humanidade. Que o mundo da luz comece em cada um de nós. Baseados na diretriz para esse ano, com a fé centralizada em Deus e Meixo Sama, tornemos dignos desse amor através do serviço sincero, intercedendo pela elevação espiritual de nossa ancestralidade. Que a verdade, a justiça e o amor pleno prevaleçam sempre. Iniciamos nesse momento o culto de finados do dia 2 de novembro de 2020, entrada dos oficiantes. Realizaremos agora o convite para que os ancestrais e antepassados possam participar desse culto especial através da cerimônia de transferência do Ihai para o altar central. Pedimos a todos que permaneçam em seus lugares. Oração de comunicação a Deus e aos antepassados. Miroku Omikami, Pai Criador, do fundo dos nossos corações, agradecemos a intensa luz que desce sobre nós neste momento. Pedimos a vossa proteção para oficiar em perfeita harmonia esta cerimônia, dedicada às almas dos nossos ancestrais, antepassados e de todos aqueles ligados a nós por fios espirituais. Rogamos que a vossa luz nos envolva e dissipe também as nossas máculas. Com profunda reverência, depositamos estas oferendas diante do vosso altar, em sinal de gratidão pelas dádivas que diariamente recebemos. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Assim seja.
Kakurionokami, pedimos-vos permissão para convidar a esta oração as almas de todos os ancestrais e antepassados que estão presentes nesta cerimônia, bem como aqueles que hoje estão sendo convidados pelos seus familiares e amigos, para que possam receber as orações e homenagens no altar-mor, a casa de Deus e a morada de Meixo-sama. Que nesta oportunidade aceitem a chance de se redimirem dos erros cometidos e que a partir de agora possam devotar-se ao servir, se comprometendo com Deus e Meixo-sama, além de seus ancestrais mais evoluídos e sua descendência, a dedicarem incansavelmente em prol da salvação de toda a humanidade, atuando de forma decisiva no mundo espiritual, indiferente da camada em que se encontre. Sendo assim, solicitamos a permissão de Deus e Meixo-sama para que todos os ancestrais e antepassados que desejarem fazer parte desta obra no plano espiritual, através do recebimento do sagrado ponto focal da luz divina, com profunda reverência, sejam outorgados. Humildemente, solicitamos que a partir de agora possamos contar com a sua valiosa dedicação, encaminhando e direcionando todos os que tenham afinidade para servirem através do Templo Arte de Jorei, alcançando a tão esperada salvação. Ito futami yo itsu muyu nanaya koko no taria. Ito futami yo itsu muyu nanaya koko no taria. Ito futami yo itsu muyu nanaya koko no tari momochi yorozu. Ofertório de gratidão a Deus. Chefe do cerimonial, Reverendo Dorival Santos Silva. Ofertório de gratidão aos antepassados. Chefe do cerimonial, Reverendo Dorival Santos Silva.
Ofertório de gratidão aos antepassados. Representante dos participantes, Maria Edith Mendes da Silva. Pedimos a todos que acompanhem as reverências. Oração Amado Sonorito e oração Zengen Sande. Mata amaharani kamitsu marimasu kamurogi kamuromi no mikoto mochite sumemi oya kamu izanagi no mikoto tsukushi no himuka no tachi hanano odono ahagi harani Misogi hara itamo toki ni narimaseru harai dono o kamitachi moro moro no magago totsumi kegareo harai tamai kiyome tamai tomos goto no yoshio Amatsu kami kunitsu kami ya oyoros no kami tachi tomoni ame no fuchi komano mimi furita tete kikoshi mese to kashikomi momausu Uya uya shiku omon biruni seison kanzeon bosatsu konodoni amorase tamai komyo nyorai togenji oshin miroku tokashi meshia tonarase daisen sanzen sekai no sandoku Meshi gojoku o kiyome Hyaku senman oku isai chujo no dai nengan Komi o joraku eigo no Jupo sekayo narashimete Gofu ju no kuru inaku Fuku kase damo narasunaki Miroku no mio umitamu Murio mohei no dai jihini Tei marasetsu mo matsuroite Joaku jaho aratamari Yashari ujin mogedatsu nashi Shozen bushin koto gotoku Sonoko korosashi otoguru nari Sansen somoku koto gotoku Seson no itoku ninabikaite Kinju Jogyo no Suemademo Minaso no Tokoro Ezaru Nashi Masani Korechi Bidi So Sekai Nite Kario Bingawa Soranimai Zuyun Tendi Tanabikeba Banka Fukui Kuchini Punji Taho Buto Sosoritachi Ichido Garanu Akasumi Tsutsu Kogane no Iraka Sansanto Beniterizo Kokeiwa
Kokoku minori te kurani michi. Sonadori utakane hamegashita. Iketoshi keru moro moro no. Eragni gua kwe guewa. Tsutsura urani michi watari. Nitoku nito no sakai naku. Itogu satachi no nikushimiya. Isaka igoto no yumetokie. Tenshika ikano no. Miroku no mite nikitsusari. Jinjin no mimune nidakaren. Warera gahibi no segionimo. Yochota mai shinkaku. Esashime yo atomi sakai. Yoayu anagaku muyakuni. Zentoku ko kasane sase. Fukuju kai murio no dai kudoku. Taresa setamae mashimaseto. Nem jushinge satonshu. Kifukurai hai negimosu. Hiroku omi kami. Mamori tamai saki hai tamai. Miroku omi kami. Mamori tamai saki hai tamai. Nishiano mikami. Mamori tamai saki hai tamai. Nishiano mikami. Mamori tamai saki hai tamai. Al-Nagara Tamachi Haimasi. Al-Nagara Tamachi Haimasi. Salmo de Meixo Sama. Rei e Mei, Aurora. Fuyu
inverno findou. O inverno findou. Já impera a alegria das flores. Centenas de pássaros cantam, é primavera. Sobre os telhados soa entusiasmada a voz do pardal. A luz da manhã está começando a brilhar. Espessas nuvens que encobriam o céu afastou-se. Agora o sol irradiante ilumina o mundo. Oração do reino do céu na terra. Mirokuomi Kami, Supremo Deus. Mirokuomi Kami, Supremo Deus. Messias, renovador dos três reinos, Salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva, hoje orei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. por gentileza, queiram sentar-se. Receberemos de orei.
Término do Jurei. Ensinamento de Meixo Sama, Fé Celestial e Infernal, Ministro Ricardo Mendes Dugo. Teste, testando. Obrigado. Fé celestial e infernal. Quando se fala a respeito de religião, geralmente os seguidores ou adeptos acreditam encontrar nela um meio pelo qual poderão receber muitas graças, tanto espirituais quanto físicas, obtendo assim tranquilidade e paz familiar. Através desse procedimento, julgam também possível ser conseguida a melhoria da sociedade e do país, além de condições especiais para transformar o mundo num paraíso. Então, para alcançar esse objetivo, um grande número de pessoas se dedica intensamente, rezando com toda firmeza, fato conhecido pela maioria. Há, entretanto, algo muito importante que ninguém percebe. Mesmo dentro da religião, existe uma diferença marcante entre a fé de característica celestial e a de caráter infernal. Explicando mais diretamente, sem reserva alguma, posso dizer que toda crença tem uma parte infernal. Na realidade, nunca houve, de modo exclusivo, a verdadeira fé celestial nas religiões até então existentes. Bom dia a todos. Ainda é bom dia, tudo bem? Eu espero que todos estejam em paz, felizes hoje no culto dos antepassados, visto que hoje, dia de finados, a porteira espiritual está aberta, né? Então, os nossos antepassados têm a permissão de vir até o culto para nos visitar e receber as orações e orar junto conosco, né? Eu me lembro bastante quando me fugiu o nome dele, mas ele sabe quem é. Ele falava sempre que os nossos antepassados estavam aqui, em todas as cadeiras, no altar e etc. Ou seja, nós dependemos do nosso sentimento para que os nossos antepassados estejam aqui, né? E o convite que vocês fizeram nos formulários, a gratidão, tudo que foi colocado como oferenda, eles recebem espiritualmente. Mas eles não vão ficar desesperados para se alimentar com isso, mas sim a energia que vocês colocaram nessas oferendas, nos formulários, nos ofertórios de gratidão, de donativo. Então tudo isso chega a eles por intermédio do fio espiritual. E essa questão da fé celestial e infernal, no começo aqui do ensinamento, vocês podem ver que as pessoas sempre buscam fora, né?
sempre tentam enxergar na religião a salvação de tudo. Mas e a salvação, será que depende só da religião ou depende da pessoa, né? Visto que a salvação é individual. Não adianta nada a gente falar, eu vou aqui, eu vou ali, mas o que você está fazendo para buscar a salvação? Assim como nossos antepassados, né? Eles estão trabalhando incessantemente, assim nós esperamos, no plano espiritual. Mas nós, no plano material, que representamos eles aqui na Terra, então nós estamos representando todos os nossos sobrenomes, todas as arcadas familiares aí. Eles estão felizes conosco ou eles estão tristes conosco pelo nosso servir? O que será que eles estão sentindo com a nossa dedicação aqui na Terra? Não só na igreja, né? Na sociedade como um todo. Porque cada um aqui tem uma missão a desenvolver, né? Tanto profissionalmente quanto espiritualmente. Não importa se é membro, se é frequentador, se é ministro, reverendo. Cada um veio com uma missão específica aqui dentro. Ou seja, nós estamos cumprindo essa missão com todo o nosso esforço e dedicação. É isso que vai refletir nos nossos antepassados. Em relação à fé celestial, o que vocês acham que a messiânica, a arte do Jorei, onde ela se encontra aqui? Uma fé celestial ou infernal? Está dentro do coração de vocês a resposta. Eu acredito que muitos aqui já passaram por diversas religiões, instituições, ou até continuam, mas vocês podem ver as diferenças pelos ensinamentos de Meixo Sama. Como eu estava comentando com o senhor Adilson, tudo que Meixo Sama abrange, né? Desde a parte de doenças, que ele tem livros e mais livros ensinando como você trata doenças, por intermédio do Jorei, quais são os pontos, o que é uma doença e assim vai. A parte de agricultura natural, ou seja, o que nós devemos nos alimentar, de que forma nós devemos plantar aquilo que nós vamos nos alimentar. Outra coisa, a parte da política, Meixo Sama também entra nesses detalhes da política, entra na parte espiritual. É difícil você achar alguma religião, qualquer coisa que seja na humanidade, que abrangeu em seus ensinamentos tantas áreas diferentes como Meixo Sama escreveu. E a graça, a bênção que nós temos nós temos acesso a esses ensinamentos, né? E aí muitas vezes as pessoas negligenciam a leitura dos ensinamentos. E é ali que está a grande salvação. Meixo Sama ensina como você faz para ser salvo, né? Assim como, se nós não deixarmos de ler os ensinamentos, nós vamos sempre depender da opinião dos outros para saber qual é o caminho a seguir. Mas o ensinamento é um só. O que eu leio é o mesmo que todos vocês. Então quem quer buscar, vai atrás e consegue achar a resposta. E tem resposta para tudo. Plano espiritual, como funciona o plano espiritual, o que acontece após a morte. Inclusive a influência dos nossos antepassados sobre o nosso corpo material e o nosso espírito. Dependendo da missão da pessoa, é escolhida uma pessoa entre os seus descendentes para purificar uma grande linha espiritual. Então, às vezes, incessantemente por um fio espiritual, máculas e toxinas podem descer do plano espiritual dos antepassados, mas com um objetivo, não é aleatoriamente. O objetivo é purificar a sua linha espiritual. Pode ser, nós não sabemos, mas será que nós temos antepassados que estão em nível infernal? Ou será que todos os nossos antepassados já estão lá no plano quase divino, espiritual, lá em cima, dentre as 180 camadas, está tudo certinho? Independente se você gosta ou gostou do seu avô, bisavô e etc., você veio deles. Se não fosse por eles, não estaríamos aqui. E independente se gosta ou não, é como se fosse uma árvore e seus galhos e suas flores. O tronco é aquele lá. Então tem que orar. Se gosta, se não gosta, tem que mudar o sentimento, né? Porque independente disso, nós estamos influenciados por eles espiritualmente. Então, hoje é um dia importante para isso, que nós possamos sufragar nessas almas de todos os nossos antepassados e ancestrais, para que eles se elevem. Às vezes eles estão num nível, mas só me ensina, às vezes estão em níveis muito baixos,
ou até em níveis infernais, e com uma oração, que é feita sinceramente, eles podem ser salvos, podem mudar de nível. Então isso é muito importante. A sinceridade também na oração. Você está lá fazendo tudo rápido, não está pensando em nada, não está sentindo nada. Tem que estar conectado na hora da oração. Quando vai em frente ao altar, tem que estar extremamente linkado na hora de fazer a oração, para que a oração tenha efeito. Ela vai atuar com o cototama da palavra, vai, mas o seu sentimento, que vai ligar o sonem, vontade, sentimento e pensamento, é o que vai fazer a ligação com Deus. Isso serve para jorei, serve para tudo. Eu tive a graça, a oportunidade de, antes das minhas avós maternas e paternas passarem para o plano espiritual, eu anotei junto com elas todos os meus ancestrais e antepassados. Então hoje eu materializei, graças a Deus, todos esses nomes para que eles possam receber. Então, se Deus quiser, elas também possam ter a oportunidade de estar aqui hoje. Mas se vocês têm parentes que têm os nomes dos ancestrais e que ainda pode pegar esses nomes, anotem, porque isso vale ouro. É todo o arcado espiritual de vocês. Mas já me alonguei. Espero que todos possam, nesse dia especial, continuar em sentimento, continuar em oração pelos ancestrais e antepassados, que eles vão receber essa energia e vão ser salvos espiritualmente. Tá bom? Muito obrigado. Orientação do ROCAM, Reverendo Dorival Santos Silva. Bom dia a todos. O Wilson Ricardo foi muito feliz numa frase que ele falou. Quem não lê ensinamentos fica sempre dependendo de outros para dar as respostas que você procura. Né? Você nunca tem vontade, você nunca tem certeza daquilo que você quer. Você sempre vai depender de alguém para te responder, para tirar suas dúvidas. Eu posso ir por ali, eu posso ir por aqui. Então, uma coisa que dentro da fé celestial e fé infernal que a gente pode falar, talvez assim, estude, aprofunde a sua fé, para você saber onde você está pisando. Porque se você depender apenas de orientação de ministro e reverendo para tomar decisões na sua vida, você nunca vai poder saber se você errou ou se você acertou. Aí se você se deu um BO das coisas que você fez, é culpa do ministro, é culpa do reverendo. É tão fácil, né? Então, é muito bom você falar assim, ministro, reverendo, eu gostaria de fazer assim. Aí nós, em cima disso, podemos orientar. Mas é bom ler ensinamento para ter certeza do que você vai fazer, vai falar e como agir. Na hora que eu estava fazendo o chamamento ali, ontem, nós estamos há 2 dias, né? Dedicando aqui na igreja. Limpando. Uma chuva danada lá sexta-feira, eu lavando os vidros lá fora, a gente pensava assim, esse cara deve ser xarope da cabeça. Lavar vidro na chuva, mas lavei os vidros lá fora com sabão e tudo, né? E aqui também, e tudo mais tal. E na hora que eu fui mexer, fui limpar a casinha, o Soreixo com a dona Alice, eu tirei alguns cartões de lá, e eu sempre tiro as listagens dos ancestrais, do culto, na véspera, para entrar os novos. E eu resolvi não tirar. Estão ali do ano passado ainda. Os novos estão aqui no altar. E dentro dos tem uns que são permanentes, eu não tiro. Né, que está com a letra até da pessoa, Reverendo Arouca. E eu achei um do seu Jorge. Vou lembrar dele, estou. É umas coisas meio doidas, né? A gente vai lembrar de alguém que, do nada, achei um papelzinho do seu Jorge. Aí eu lembrava dele, até o Luiz Ricardo falou algumas coisas aqui.
Eu lembrei uma vez, é só um adendozinho, tá? Quem estava dedicando, aí o ministro Marcos perguntou para o seu Jorge que ele tinha um gatinho, né? Aí meu gatinho, olha, seu Jorge, como é que chama seu gatinho? É gatinho. O nome do gatinho é gatinho, né? Então tenho certeza que onde ele está, também está aqui presente hoje, né? Nesse dia tão especial, estamos nos encontrando com a nossa ancestralidade, que porventura podem estar ao nosso lado nessa cerimônia. Hoje celebramos nossa gratidão aos nossos ancestrais e antepassados, e escolhi este salmo, a Aurora, por sentir que estamos no limiar de uma nova fase de nossa existência. Estamos vendo muitas partidas, dependendo do grau de semeadura, pessoas estão sendo chamadas ao mundo espiritual. Em alguns casos, pessoas estão sendo chamadas de volta para receber nova missão. Sabemos e sentimos a dor da partida de pessoas que nos são queridas, mas precisamos também entender que a obra divina é muito maior do que possamos imaginar. Sentimos saudade de quem partiu, mas podemos também sentir orgulho ao imaginar que nossos queridos, sejam parentes ou amigos, servindo como Exu Sama e toda uma legião de senhores da luz na grandiosa obra do Deus Supremo. Hoje, olha, nós já fazemos o culto aos ancestrais há muitos anos, mas nunca o Soreixa ficou tão lotado de coisa como hoje. E você vê, nós estamos na pandemia, as pessoas não podem vir ao culto, nem todo mundo pode vir, né, se preservando. Mas olha o tanto de coisa que tem. Até 10 minutos antes do culto, eu estava imprimindo formulário de pessoas mandando. E pessoas que não são da arte do Jorei, pessoas de outros países, de vários continentes mandando, né? Pessoas mandando donativo e a gente nem conhece. Então é sinal que de alguma forma o mundo espiritual está realmente recebendo o nosso servir com profunda gratidão, né? Com relação aos folhetos que eu estava falando antes, eu não tirei porque eu senti um clamor deles. Sabe por quê? Porque ali também tem nome de pessoas que já saíram da arte de Jorei. Pessoas que talvez não tiveram gratidão pelas suas linhagens ancestrais, mas elas estão ali porque lá na África, o ano passado, me foi pedido para preservar todos e não deixar de orar por eles, porque eles não têm quem ore. Então nós da arte de Jorei estamos assumindo um compromisso com essas linhagens que estão ali depositadas, e eu não vou tirar enquanto não for o tempo. Há um ano atrás, eu estava essas horas aqui, nós já tínhamos terminado um culto lá em Moçambique, e foi um culto assombroso de bonito, e hoje também teve um culto lá. Então eu estou atendendo um pedido das linhagens ancestrais para manter o nome de todos que estão ali, que já mesmo não fazendo parte da arte de Jorei, em respeito aos ancestrais antepassados deles. Que essa é a nossa missão. Se alguém entrar por essa porta e pedir um copo de água, eu não vou recusar. Pedir um pão, nós não vamos recusar, não é? Então, como é que eu posso recusar uma oração a ancestrais que estão confiando na gente? E, infelizmente, talvez não confiem mais nos seus descendentes. Isso é que é mais difícil, hein? E duro. E duro. Ah, mas eles não falam, não mandam e-mail, não mandam recado, não liga pra gente. É aí que você se engana. Eu atendi recentemente pessoas, uma moça, que ela tem um ódio da mãe gigantesco. Aí eu atendi um rapaz que tinha raiva do pai. Eu falei, ô criatura, tu nasceu como? Tu foi chocado? E mesmo para chocar tem que ter um ovo, um galho e a galinha, né? Então eu falei assim, para você entender o que é ser pai e ser mãe, um dia você vai ser pai, um dia você vai ser mãe. Aí você vai entender a postura do seu pai e da sua mãe com relação a você. Não é? Eu não poderia deixar de agradecer os pioneiros que nos ajudaram a estarmos aqui nesse templo. Agradecer os pioneiros da fé messiânica num todo, membros, ministros e reverendos que nos deixaram lições através do seu exemplo e devotamento. Agradecer também os pioneiros do Templo Arte do Jorei, que partiram, mas se devotaram num serviço sincero e desinteressado. Queriam apenas levar os ensinamentos de Meixo Sama para o maior número de pessoas. Muitos deles nunca nos pediram nada, né? Só serviram. E para nós era uma tristeza enterrar alguém que foi tão útil, tão importante para nós, e a gente criou aquele elo de afinidade,
e você vê partir e você sabe, poxa, por quê? E só queria uma coisa, servir. Não se preocuparam com título, não se preocuparam com cadeirinha, não se preocuparam com roupinha bonita, nada. Eles só queriam, como é que eu posso dedicar? Onde eu posso servir? O que eu posso fazer? Eu tive que amarrar a Fátima hoje, aqui estava virado no giraia. A bicha veio para dedicar na leitura, mas ele limpou o banheiro, fez arroz, perguntou, onde que eu faço mais? Eu falei, calma, mulher, pela misericórdia. Né? Por quê? Porque quando você quer servir, não importa onde, basta fazer. Se entendermos que nascemos graças aos nossos pais, e eles, por sua vez, nasceram graças aos nossos avós, e assim sucessivamente, precisamos ampliar nosso sentimento de gratidão ao nosso histórico familiar, nossas origens. O que somos hoje se deve aos nossos pais e nossos ancestrais. Em reconhecimento, devemos oferecer nossa contribuição para o próximo e a sociedade. Manter vivos conceitos e valores que nos foram passados. Jamais podemos nos esquecer de onde viemos. Não podemos nos perder, não podemos nos vender e não podemos nos manchar. Um reverendo pioneiro disse num culto: mesmo que o corpo físico desapareça, o espírito é eterno. E nos ensina ainda: ao nascer uma pessoa, é escolhido dentre os seus antepassados um espírito para protegê-la. Certos espíritos, como consta nos ensinamentos, trabalham como espíritos guardiões para guardar os descendentes, e outros estão se esforçando no aprimoramento para purificar as suas máculas. Não seria natural nós agradecermos aos nossos antepassados, que são nossos progenitores, por toda a permissão de nascer neste mundo, como seres humanos, e além disso, termos permissão de dedicar para o bem do mundo e das pessoas, tendo uma fé correta como membros da Messiânica? O que não devemos esquecer, a seguir, é que existem espíritos que, para eliminar suas máculas, estão se aprimorando no mundo espiritual. E um dos importantes objetivos do culto às almas dos antepassados é orar para que esses espíritos sejam purificados o quanto antes e que elevem seu nível espiritual. Pelo fato de orarmos com total sinceridade, a luz será transmitida para eles, apressando as purificações, tornando-os leves ao eliminar suas máculas. Dessa maneira, o culto às almas que realizamos hoje é um culto para lhes agradecer pelas suas atuações, confortá-los pelos seus aprimoramentos, servir e orar para que possam receber maior quantidade de luz. Existe mais uma coisa que para nossos antepassados é motivo de grande alegria e gratidão. Essa é a nossa prática de virtudes para o bem do nosso próximo e do mundo. Essa prática de boas ações, ao mesmo tempo em que retorna a nós em forma de luz, será transmitida aos nossos antepassados em forma de méritos, e eles serão salvos no mundo espiritual. Assim ensina Meixo Sama. Ou seja, o grande segredo do servir para salvar nossas linhagens é ajudar as pessoas, praticar virtudes. Né? Infelizmente, nós vivemos hoje num mundo altamente materialista, onde, em inúmeros locais, as pessoas pregam que, para eu salvar meus antepassados, eu tenho que oferecer tudo que eu tenho que doar tudo que eu tenho. E você, às vezes, entra em dívidas, entra em profundo sofrimento, porque você se desfaz de bens, de várias coisas, para tentar salvar seu antepassado. Então, você não está preocupado na salvação dele de elevação, você está preocupado em resolver o seu problema. Eu vou pagar esse BO aqui, porque assim eu fico bem ali. E não é assim. Não adianta você doar tudo que você tem e o sentimento ser tosco. Não tem sono, não tem força, não tem nada. Né? Não adianta. Aí depois reclama e vai dizer que é culpa da igreja, que é culpa do ministro, culpa de fulano, culpa de Beltrano. Como eu falei no começo, quem não lê ensinamento sempre vai depender de alguém para poder falar o que você tem que fazer. E você nunca vai usar um bom senso, não vai refletir para saber o que se foi falado está dentro do que o Meixo Sama ensina ou não. Um reverendo falecido, o reverendo Watanabe, disse uma vez: para receber sempre graças, não basta ser útil a Deus apenas algumas vezes. Precisamos nos tornar cada vez mais aptos a fazer o semelhante feliz, procurando crescer na fé cada dia mais. Tornar-se útil significa sempre procurar plantar sementes de felicidade. Quem fizer isso apenas uma vez, certamente conseguirá colher bons frutos só uma vez. Se semearmos todo dia, colheremos felicidade para sempre.
Muitas pessoas são aparentemente boas, mas vivem tristes, sofrendo. Geralmente pensam, como Deus é injusto? Por que sofro tanto, se eu nunca fiz mal a ninguém? Eu não mereço isso. Acontece que muitas vezes, mesmo querendo fazer o bem, somos movidos pelo egoísmo e materialismo. Sem perceber, estamos plantando sementes de tristeza e solidão. Há um ditado que diz que, de boas intenções, o inferno está cheio. Não podemos mudar o inferno, mas é possível escapar dele. Plantar sementes de felicidade, espiritualismo e altruísmo muitas vezes exige renúncia e sacrifício, mas mesmo que o processo seja por algum tempo doloroso, um dia começaremos a colher bons frutos. Na natureza, algumas sementes frutificam em 3 ou 4 meses. Outras, como o caqui, só geram frutos maduros 8 anos depois de plantadas. Mas muitas pessoas são apressadas. Plantam hoje, esperam um dia, no máximo 2, e se o broto não surgiu, acham que ela não vai mais vingar. Esse pensamento é suficiente para anular todo o esforço feito. É preciso cuidar, dar água, deixar que o sol aqueça a terra, etc. Assim, um dia, o esforço e o amor são recompensados. Essa é a verdadeira herança espiritual que podemos legar aos nossos descendentes. Se estamos felizes hoje, devemos agradecer aos nossos antepassados por tudo que eles semearam. Uma vez, há muitos anos atrás, eu estava no Jorei Center Parque São Lucas. Nós fizemos um culto, se eu não me engano, foi de aniversário da igreja do Jorei Center. Eu lembro que estava chovendo para dedéu. E eu pedi para trazer a pioneira de São Caetano. Eu lembro que foi a dona Neuza Brandão que trouxe naquela Kombi branca dela, a dona Angelina Pelissari. E ela chegou e uma chuva descomunal. E era a igrejinha piquititica. São Lucas era bem pequenininho. E eu pedi para que ela contasse a história dela. E eu disse a ela assim, sabe, dona Angelina, nós só existimos porque a senhora teve coragem, há trocentos anos atrás, de começar a difusão do Jorei na sua casa, a senhora e o seu Júlio Pelissari. Se não fossem eles lá em São Caetano, a arte de Jorei não existiria. Eu não conhecia o Jorei. Então, essa gratidão que nós temos que ter pelos pioneiros, não é só da boca para fora. Até porque eles estão lá. Nós temos um cartão dos registros dos antepassados, é um cartão especial, é o número 1. É o cartão de gratidão a todos aqueles que foram importantes para a arte de Jorei, mesmo quem nunca pisou aqui. Tem até alguns reverendos já falecidos que nem estiveram aqui, mas eu cito muito eles porque tenho grande gratidão e respeito pelo que eles me ensinaram. No salmo de hoje, Aurora, Meixo Sama nos diz que o inverno findou, já impera a alegria das flores, centenas de pássaros cantam, é primavera. Sob os telhados soa entusiasmada a voz do pardal. A luz da manhã está começando a brilhar, espessas nuvens que encobriam o céu afastaram-se. Agora o sol, radiante, ilumina o mundo. A minha senhora estava fazendo o salmo aqui e de repente surgiu um sol enorme aqui na porta. Não sei se alguém percebeu. Claro, bateu um sol danado aqui. Eu falei, caramba, tá com muita afinidade com os homens lá em cima. Né? O reverendo Nakahashi, também já falecido, deixou uma explicação maravilhosa sobre esse salmo. E talvez para muitos vai ser uma grande surpresa. Uma parte muito importante dos ensinamentos de Meixo Sama é a que se refere à mudança da noite para o dia, pela qual passará tanto o plano espiritual quanto o físico. Conforme a revelação de Deus em Meixo Sama, o mundo vive há mais de 2000 anos, mergulhados na era da noite, cuja principal característica é a presença de sofrimentos decorrentes de doenças, misérias e conflitos. É uma realidade a tal ponto marcante que ninguém estranha, nem questiona se, de fato, viver neste mundo significa sofrer. Agora, porém, o sol começa a levantar-se no leste. Está chegando o dia e, com ele, o desaparecimento de todas as atribulações. Será, então, construído o reino do céu na terra, cheio de harmonia, é o mundo de Miroku, um estado ideal de vida já profetizado por todas as religiões. Com essa revelação, Meixo Sama recebeu também a missão de trabalhar para estabelecer entre os homens uma vida plena de felicidade. Dentro dessa nova maneira de agir, existem, contudo, muitos pontos que não correspondem àquilo que a maioria das pessoas considera normal.
como forma de viver e por isso jamais colocaria em dúvida princípios há tanto tempo vigentes. No salmo em questão, há a afirmação muito pertinente de Meixo Sama sobre a aurora como símbolo da era do dia. Vejamos. Na natureza, quando o amanhecer se aproxima, os passarinhos, especialmente os pardais, que se aninham sobre os telhados, começam a cantar. À primeira vista, parece uma coisa insignificante, mas tem um sentido deveras especial. Para que esse fato seja bem entendido, eu vou relatar minha experiência das viagens ao Japão. Por causa da diferença de fuso, perco o sono à noite. Então, no silêncio das madrugadas, quando todos estão dormindo e nada posso fazer, fico observando como as coisas ocorrem na natureza. Mais ou menos às 4 horas, com tudo ainda escuro, começo a ouvir o canto dos pardais, anunciando a aproximação do dia. Não sei como, embora em plena noite, eles percebem esse fenômeno. É exatamente aqui, nessa atitude dos pardais, cantando em meio à escuridão, que reside a simbologia do Salmo Aurora. Quando Meixo Sama começou a falar sobre o surgimento da Era do Dia, o mundo estava inteiramente mergulhado na Era da Noite. Só algumas pessoas supersensíveis percebiam o surgimento dos primeiros raios de sol, da luz de Deus, nas diversas partes do planeta. No Ocidente, as manifestações iniciais estão presentes na vida franciscana. Aquela vestimenta marrom, usada pelos frades, é reflexo da cor do pardal. Eu também não tinha conhecimento desse fato, mas há pouco tempo, lendo um livro, fiquei sabendo que São Francisco detestava a noite e sempre esperava ansiosamente pelo amanhecer. Então, por isso, determinou que a roupa franciscana fosse marrom, lembrando a cor do pardal que anunciava a chegada do sol. Não foi, porém, uma simples coincidência. Essa atitude de São Francisco simboliza algo mais profundo, ou seja, que a luz de Deus está se aproximando da terra. Por outro lado, Meixo Sama fala que o primeiro estágio da chegada do dia está surgindo bem no âmago do mundo espiritual, começando a se projetar de cima para baixo, portanto. Interessante, né? E a gente sempre teve uma afinidade muito grande com São Francisco aqui na igreja. Né? Por isso que, quando as pessoas vêm à Sala da Paz, às vezes tomam um susto. Ou vê São Miguel Arcanjo aqui, Nossa Senhora de Fátima aqui. Por quê? Tem um porquê. Não está aqui porque é para demagogia barata, para dizer, todo mundo, agora também somos ligados com Jesus, somos amiguinhos, coleguinhas de Cristo. Não tem nada a ver. Nós somos altamente linkados com o que Meixo Sama ensina. Nós já estamos na Sala da Paz há 16 anos. Né? As nossas dedicações, essas capelinhas que tem aqui, todo esse formato já existe há muito tempo. Mas está totalmente fundamentada no que Meixo Sama ensina, no ensinamento respeito e fé e liberdade. Né? Também, de acordo com o ensinamento do Mestre, a luz brilhou pela primeira vez nas profundezas do mundo espiritual há mais ou menos 700 anos, século XIII. E os reflexos iniciais fizeram sentir no Oriente através do budismo, quando aparece a ideia de claridade no nome de Nichiren, cujo significado é flor de lótus do sol. Antes, os monges budistas recebiam nomes de luas. A gente sempre fala aqui na Arte do Jorei que nós, membros, ministros, reverendos, não importa quem seja, tem que ler bastante. Sabe por quê? Porque nós temos que estar antenados com tudo que acontece. Conhecer um pouco de cada doutrina, conhecer um pouco de cada história, ler biografias, ler tudo, para sermos pessoas realmente do século XXI. Senão, de novo, voltamos ao lance do ensinamento. Vai ser sempre que procurar, eu posso fazer isso, reverendo, eu posso fazer aquilo. Não vai nunca assim, pesquisar, ter espírito de busca para tentar entender, descobrir várias outras coisas. Há muito tempo atrás, o Mr. Marcos está aqui, ele me trouxe um livro para eu ler, eu não li. A Marca da Besta, do Robson Pinheiro. Né? Recentemente, o seu Hilário, lá de Louisiana, falou, reverendo, o senhor tem que ler esse livro, reverendo. Pô, eu comprei o livro e comecei a ler. Eu tomei um susto, porque o danado do livro é super atual. O começo dele, ele fala umas coisas, até outro dia postei no grupo dos ministros, é impressionante o que ele fala ali. Depois, ontem, lendo mais uns trechos também, coisas que estão acontecendo, da atuação do mal, agora, no plena essa era que estamos vivendo, até com relação até às doenças que estão surgindo, de vírus que vão ser criados para poder destruir a humanidade. Se eu tivesse lido esse livro lá atrás, ia passar batido.
É uma coisa fora do comum. Então leiam e depois façam a correlação que o Mestre Sama ensina. Vocês sempre vão estar alicerçados na verdade. Acho que na semana que vem ou na outra, eu vou fazer uma live com uma prima minha de Pernambuco, a Flávia. Mais uma Flávia. Só que é minha prima. Você é agregada. Né? Essa minha prima, ela é praticamente pastora de uma igreja. Ela é pregadora, teóloga, a bicha virada no giraia. Conhece tudo de doutrina cristã. E eu perguntei para ela assim, ô Desumana, bora fazer uma live sobre fé? Ela falou, bora fazer, meu primo. Então nós vamos fazer uma live falando sobre fé. Ela como cristã, eu como messiânico. Vamos ver o que vai dar, não é? Só não vai ter uma coisa, briga. Vai ter estudo de aprofundar a fé. Isso que não tem preço, não é? Na mesma época, aparece no ocidente São Francisco. Nasce na Itália, que está localizada mais ou menos na direção leste do Monte Nokogiri. Monte onde Meixo Sama recebeu a revelação de que o reino do céu estava se aproximando na terra. Depois, bem mais tarde, em 15 de junho de 31, Meixo Sama escalou o Monte Nokogiri, fato que já evidencia o reflexo da luz de Deus no mundo espiritual, no mundo material. A partir daí, essa energia divina pode ser concentrada na forma de jorei, que nós transmitimos diariamente para eliminar máculas e queimar nuvens espirituais. O reverendo Nakahashi, ele era muito inteligente. Né? Ele é muito inteligente. Ele lia muito. Qualquer assunto que você sentasse para conversar com ele, ele te falava e fazia uma correlação com o ensinamento e com outros créditos e tudo mais. Você vê, aqui ele fala sobre Nichiren, fala sobre São Francisco, faz a correlação das todas as linhas, da linha Nichiren, 700 anos, Francisco, 300 anos, vários anos depois veio Meixo Sama em 31. Nossa, é uma coisa que é muito gostoso, é gratificante você ler coisas de pessoas que têm algo a lhe oferecer. E você sendo curioso, você vai pesquisar para tentar entender e descobrir por quê. Por isso que os senhores devem estudar muito o ensinamento de Meixo Sama. Quando ouvir alguém falar, não leiam mais o ensinamento de Meixo Sama, que era da noite, manda o caboclo pastar, porque ele está viajando na maionese. Se Meixo Sama é da era da noite, pra vocês terem uma ideia como a coisa foge do controle, lá em Moçambique, em todas as vezes que eu fui, eu tive que falar muito sobre ensinamento. As primeiras vezes, falando sobre antepassado, então, nossa, foi várias e várias vezes explicando que antepassado não castiga ninguém. Né? Aí, uma coisa que uns 2 anos para cá, falavam, mas na arte de jorei barra. A gente barra isso. Que disseram o seguinte, ai, ministro, eu estou sofrendo. O que eu faço para mudar minha vida? Não dá mais. O que você faz da sua vida? Ah, eu sou empresário. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Comprei casa, comprei carro. Sabe o que foi? Todos os seus bens você comprou, você conquistou na era da noite. Então o que você tem que fazer? Venda tudo e doe para a igreja, para a gente comer, para você começar na nova era. Está escrito onde isso, gente? Não, isso não é brincadeira, isso é verdade. Eu conversei com várias pessoas que disseram o seguinte, você conquistou, o Sr. Luiz tem uma empresa. O senhor mecânico há quanto tempo, Sr. Luiz? Uns 20 anos? Quanto? Faz tempo. Mas o senhor conquistou tudo na era da noite, Sr. Luiz. Tem que vender a sua fábrica, tem que doar tudo. Vejam, as pessoas, na sua carência de ter material de estudo, de ensinamento, elas fizeram isso. Várias. Não foi uma só, não. E eu consegui depois ajudar muitas pessoas mostrando o que Meixo Sama ensina. Para eu salvar um antepassado meu, um ancestral meu, eu não tenho que mergulhar lá. Ele só vai se elevar se eu fizer por onde, através do meu servir, como foi falado no começo, no ensinamento também. É a minha prática de virtudes que vai salvar os meus antepassados. E quando eu fizer uma gratidão, que eu queira doar um carro, que eu queira doar uma casa, que eu queira doar um terreno, se eu quiser fazer por gratidão a eles, ou a Deus Supremo, eu vou fazer porque vem do fundo da minha alma. Isso é sono de gratidão. Vem porque eu desejo muito, eu estou muito feliz. E a única maneira que eu posso fazer é fazer com que a obra divina cresça. É diferente. Porque o donativo vai vir como limpo, puro,
brilhante e vai se multiplicar. Mas se vem com mágoa, com vou fazer porque eu tenho que me livrar desse BO. Está ferrado. Porque quando você morrer, tu vai para a treva. E quem aqui vai ser doido de vender alguma coisa para te salvar do inferno? Sabe por que não vai fazer? Porque você ensinou seus filhos a postura errada. Você ensinou seus descendentes do jeito correto, do jeito errado de servir. Aí depois não vai reclamar, fala assim, eu vou doar tal coisa para salvar meu pai e minha mãe. É ruim, hein? Eles reclamavam para Dedéu quando estava vivo aqui, porque eu tinha que fazer obrigado, agora eu vou fazer, não vou fazer. Aí você vai continuar sofrendo. Ensine vossos descendentes a servir assim, sem interesse, desinteressadamente. Ensine seus descendentes a servir com amor à obra divina, sem medo. Se eu não fizer, eu vou sofrer. Façam, e por onde eles ganharem luz, para que a descendência se multiplique e vá sempre na mesma toada de elevação espiritual. Porque senão vai chegar num ponto onde vai subir, depois vai desabar de novo. Aí você vai ver todo o seu esforço indo por água abaixo. Né? Então, o nosso servir ele tem que ser profundamente ligado com gratidão. Um sentimento de gratidão muito profundo. E quando eu falo gratidão, não é dinheiro, é amor à obra. Muitas pessoas nos procuram e estão perdidas na escuridão da noite, sem rumo, sem saber para onde ir, sem saber com quem falar. Vamos orar para sermos os pardais que anunciam a chegada da aurora na vida dessas pessoas. Que possamos ser o refúgio, o local de acolhimento para quem busca paz espiritual. Que recebam conforto e preparação para um grande reencontro com Deus de Meixo-sama. Que sejamos a materialização do amor de nossos ancestrais, materializado na salvação da humanidade. Muito obrigado a todos. Muito obrigado à nossa ancestralidade, aos pioneiros. E que a gente realmente, no nosso servir, possamos ser os pardais na vida de muita gente. Né? Hoje, as oferendas que estão aqui no Soreixa, as comidas é para comer, tá? O que eles não comerem, nós vamos comer. Né? As oferendas vão ser oferecidas para os senhores levarem, para distribuir nas vossas casas, para as pessoas que vocês gostam. Os sambôs aqui, quem quiser, como a gente sempre faz, vão estar à venda. Né? Para que também, e veja, você não compra um sambô. Você não compra um sambô. Você pega um sambô, você faz uma gratidão, e esse sambô tem que virar luz na vida de alguém. Porque senão vira sacolão, né? Sacolão de Meixo-sama, não dá. Né? Então, tudo que nós fizermos é oferecimento e com profunda gratidão. Um japonesinho que está ali encostado, ele trouxe muitas chorrincas para distribuir para os senhores também, em gratidão pela linhagem ancestral dele. Ele está de máscara porque ele é meio ninja. Né? E japonês ainda. Né? Mas tudo, realmente eu só tenho que agradecer profundamente, porque tudo que nós fizemos esses dias aqui, a gente sempre faz, mas foi com muito mais amor, com muito mais zelo, para oferecer o melhor para todos os senhores. Sábado que vem, culto mensal, às 15 horas. Às 6 da manhã, a gente já deve estar aqui umas 7 horas, mas 6 e pouco da manhã já vai chegar uma caravana do Rio de Janeiro com a Reverenda Fátima. Vão passar o dia com a gente aqui, vão assistir o culto às 15 horas e ir embora em seguida. É bate e volta. Né? Também é meu aniversário, tá? Mas então, vocês venham rezar por mim. Né? Tem que rezar, ué. Né? 42 anos, nem parece. Né? Carinha de 18 anos, né? Não, mas assim, eu pedi até para minha irmã fazer um bolo, porque tem muito aniversariante. Ó, a Agatha faz hoje aniversário, é aniversário dela. Amanhã? Aí, tá vendo mais um escorpião? A Edith, 72 anos, nem parece, nova. Tem dor em tudo, mas nem parece, né? Minha mãe faz, minha sogra fazia, meu irmão fez dia 31, meu irmão que faleceu faz dia 15, a Giovana também faz. Então assim, mas eu fiz um bolo não de aniversariante. Eu fiz um bolo, vocês vão ver quando tiver o desenho dele aqui no altar, é um bolo meu de profunda gratidão a Meixo-sama e Daikoku. Porque nessa pandemia toda,
Nós, graças a Deus, não devemos nada a ninguém. Graças a Deus conseguimos deixar tudo. A igreja como é que está bonita? Tudo graça, ué. Não fechamos nem um dia. Nos arriscamos, atendemos pessoas, tivemos casos e cuidamos de todo mundo. Se vocês viram o número de papéis de oração que tem aqui, é muita gente. Ninguém fica sem oração. Um por todos, todos por um, sempre. Obrigado a todos. Boa missão. Eu tenho certeza que seus antepassados estão muito felizes. Não é pela presença, é pelo sentimento dos senhores. Que você pode estar presente, mas como a Fátima, a filósofa, disse, a sua cabeça tem que estar onde seus pés pisam. Então você pode estar aqui, mas não está aqui. Certo? Obrigado a todos e boa missão. Oração de agradecimento e despedida aos antepassados. Miroku Omikami, Deus de infinita bondade, graças vos damos por terdes permitidos que os nossos ancestrais e antepassados viessem reunir-se a nós nesta cerimônia. Fazei-os despertar para a verdade e a prática do bem, tornando-os a cada dia mais iluminados para que possam trilhar um caminho de amor a todos os seres. Ensinai a eles a imagem verdadeira da vida. Ensinai que a imagem verdadeira da vida é o próprio Deus, que é perfeição. Ensinai que neste mundo não há pecado que tenha sido cometido, nem há pecado a ser resgatado, porque Deus é o Todo-Poderoso. Porque Deus não cria o pecado, porque não há outro Criador senão Deus. Fazei com que esses espíritos tomem conhecimento da verdade, homem, filho de Deus, e orientá-los para que atinjam o estado espiritual de liberdade plena e original. A vós, nossos ancestrais e antepassados, que viestes aqui em busca de mais luz e lenitivo, expressamos afetuosos agradecimentos, pois a vossa presença muito nos alegrou. A vós, pioneiros queridos,
que desbravaram parte do caminho por onde hoje trilhamos mais facilmente a nossa gratidão. Agradecemos por cada ajuda, cada vez que seguraram nossas mãos para que não tropeçássemos nas pedras encontradas pelo caminho, por cada vez que nos ampararam para que não caíssemos nem desanimássemos jamais, sem perder o rumo certo, a fé, a coragem e a esperança. Agradecemos do fundo dos nossos corações, por estarem sempre junto a nós, nos protegendo e nos amparando com zelo e cuidado. Agradecemos por seguirem conosco, mesmo que em outra dimensão, que nós não possamos alcançar ou ver. Contritos, pedimos a infinita misericórdia de Deus que vos purifiqueis cada vez mais, para poderdes, juntamente conosco, que pertencemos à mesma árvore, alcançar maior elevação. E agora ide, voltai ao vosso exato lugar, para cumprirdes, de acordo com a vontade de Deus, a missão que vos foi confiada. Deus move o céu inteiro naquilo que o ser humano é incapaz de fazer, mas não move uma palha naquilo que a capacidade humana pode resolver. Deus está no controle. Retirada dos oficiantes. O Templo Arte do Jorei é um presente de Deus e Meixo Sama para as pessoas que passam por aqui e deixam enorme desejo de compartilhar as bênçãos recebidas com outras que estão prestes a chegar. Assim encerramos o culto de finados, dia 2 de novembro de 2020. Convidamos a todos à cerimônia do ofertório de incenso no Soreixan, em gratidão aos nossos ancestrais e antepassados. Muito obrigado a todos e um ótimo regresso. De muito longe vem uma canção, suavemente como uma oração, e um anjo azul entre bruma e véu veio abrir para nós os portões do céu. E ao céu chegamos como quem morreu, trazendo amor, o resto se perdeu. Somos pássaros livres da prisão, soltos no infinito, sobre a imensidão. Muito longe vem essa canção, fazer um só nosso coração. Vem comigo, vem, dá-lhe a tua
e as estrelas são a felicidade. É o nosso amor, toda a eternidade. De muito longe vem uma canção, suavemente como uma oração, e um anjo azul entre bruma e véu veio abrir para nós os portões do céu. E ao céu chegamos.